Senhores, bom dia. Doutor Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura. Professora doutora Nancy Lopes Garcia, pró-reitora de Pós-Graduação. Professora doutora Dirce de Janira Pacheco Zan, diretora atual da Faculdade de Educação, e professora doutora Débora Matza, diretora associada na gestão 2016-2020. Professor doutor Renê Trentin Silveira, diretor, e professor doutor Alexandre Henrique Paixão, diretor associado para o quadriênio de 2020 e 2024. E também com a presença do senhor Gilmar Dias da Silva, diretor-geral de Recursos Humanos da Universidade. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade, professor Marcelo. Muito bem. Estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Queria agradecer. A gente está aqui numa novidade completa na universidade, que é uma posse virtual. Já aviso que ela é virtual só porque não estamos todos presentes, mas ela é bem real, tá, Renê? Então, deixo isso bem claro, né? Só queria... Eu estou aqui só checando, verificando se realmente está tudo bem. Aparentemente, a transmissão está ocorrendo adequadamente. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui de todos vocês, de quem está assistindo essa cerimônia ao vivo. Eu estou vendo aqui no YouTube, em paralelo, tem, neste momento, 87 pessoas, né, assistindo. É uma pena que não estejamos todos juntos, presentes, porque é sempre um motivo importante para repensar, rediscutir a universidade, repensar as questões que aparecem, mas a gente tem que se adaptar a estas situações. Então, assim que aconteceu a pandemia, houve aí a mudança na diretoria. Imediatamente, quando eu conversei com o Renê e o Alexandre, falei, bom, mas seria importante a gente marcar, nem que for uma posse virtual, uma novidade, pelo menos para agradecer o trabalho feito tanto pela Débora como pela Dirce, ouvir também, né, que é importante sempre ouvir um momento de despedida, e ouvir a nova direção também da faculdade. Então é só toda essa introdução, também a novidade. A gente está num ambiente menos formal também, então quebrei um pouco o protocolo no sentido de explicar um pouquinho para toda a comunidade o que a gente pensou em fazer aqui. Então vai ser uma cerimônia reduzida, temos aqui presentes todos os pró-reitores, mais a direção que está saindo, a direção que está entrando, e também a secretaria, e o Gilmar, que é o diretor de recursos humanos, que vai fazer a leitura da posse, do termo de posse. Então, vou pedir para a Simone, que é a cerimonial, dar continuidade à cerimônia, para a gente poder, então, prosseguir com essa posse, essa novidade completa aqui na universidade. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada. Simone, pois não. Eu convido a fazer uso da palavra a professora doutora Dirce de Janira Pacheco Zan. Por favor, professora. Bom dia a todos os presentes, muito obrigada pela palavra, Simone. Eu quero começar aqui cumprimentando o professor Marcelo Nobre, reitor da Universidade Estadual de Campinas, a professora Tereza Artivais, coordenadora geral da universidade, as pró-reitoras e pró-reitores que estão presentes nessa solenidade. Cumprimento também minha colega de gestão, professora Débora Maza, prezados colegas, diretores da Faculdade de Educação, agora eleitos e empossados de um certo modo, professores Renê Trentin Silveira e Alexandre Paixão, prezado Gilmar, diretor do Recursos Humanos, prezados servidores envolvidos na realização e transmissão dessa solenidade de posse, querida comunidade da Faculdade de Educação, amigos e familiares que acompanham essa sessão. Quando eu e Débora assumimos a direção da faculdade em 2016, era possível perceber, e de certo modo ressaltamos isso no nosso discurso, que teríamos anos difíceis pela frente. Era um momento de grande instabilidade política que contribuía para o aprofundamento da crise econômica
que nós já sentíamos aqui no Unicamp. No entanto, não era possível imaginar, naquele momento, os rumos que o país tomaria. As ameaças à democracia e suas instituições, em especial a universidade e a educação pública, que passamos a sofrer. Muito menos era possível imaginar que terminaríamos a gestão em meio a uma grave crise sanitária, como a que atravessamos nesse momento. Nesse quadro de profunda tristeza e certo desalento, é que se coloca para nós, professores e pesquisadores, a responsabilidade ainda maior para o enfrentamento que nos é demandado. Para tanto, nos parece importante voltarmos à nossa história para compreendermos o papel fundamental que a Universidade Pública Brasileira, em especial a Faculdade de Educação e a Unicamp, sempre tiveram na defesa dos ideais democráticos e na construção de projetos comprometidos com a justiça social. É nesse momento grave que atravessamos que não podemos nos furtar a nossa responsabilidade com o país, com os princípios, as práticas e as instituições democráticas, e principalmente com os mais vulneráveis de nossa sociedade. A tarefa de produção de conhecimento, de ciência e de reflexão crítica é vital para o país, e essa é uma missão central do trabalho da universidade. Sabemos das muitas críticas que recaem sobre nossa instituição, na sua grande maioria por profundo desconhecimento do trabalho que realizamos, mas sabemos também que precisamos responder a elas sem perder o sentido e o rumo da nossa caminhada. Para tanto, é fundamental o diálogo entre nós, o engajamento das diferentes áreas em busca da produção de análises alternativas para o momento e para o fortalecimento da instituição em torno de princípios que historicamente sempre nos uniram. Defesa da democracia e garantia dos interesses públicos em nossos projetos e na gestão da universidade. Lembramos que a privatização da universidade não se dá apenas através da cobrança de taxas ou matrículas, mas se dá essencialmente na disseminação de uma mentalidade empresarial, avessa ao debate, ao contraditório e à busca de soluções que possam ser construídas coletivamente. Não falamos aqui a partir de um jargão já bem exaurido da gestão democrática, mas da compreensão do fazer político cotidiano. Temos certeza de que essa é a vocação da Faculdade de Educação e tivemos a honra de administrar e participar dessa tradição. Nesse momento, queremos também registrar aqui os nossos agradecimentos. Agradecemos a administração central da Unicamp nas gestões dos professores José Tadeu Jorge e Marcelo Nobre. Foi fundamental poder contar com o apoio de suas equipes durante os anos de gestão e a certeza da garantia de uma interlocução sempre respeitosa, mesmo em momentos de discordâncias entre nós. Queremos agradecer ao apoio dos servidores docentes, técnicos administrativos e das e dos estudantes da Faculdade de Educação. Como registramos no relatório de gestão que apresentamos à congregação em abril, as realizações que puderam ser feitas durante os 4 anos de nossa gestão são frutos de trabalho coletivo, de uma equipe valorosa que nos acompanhou nesse processo, a qual agradecemos enormemente. Em especial, queremos registrar aqui nossos agradecimentos às servidoras do Bloco C, que estiveram cotidianamente conosco nesse trabalho de gestão, e as queridas Raquel, secretária da direção, e Luciana, assistente técnica da unidade, que estão aqui presentes. Vocês foram incríveis. Cumprimentamos nossos colegas que se dispuseram a essa tarefa de administrar a faculdade pelos próximos 4 anos. Renê e Alexandre, parabéns pela disponibilidade de vocês, parabéns pelo resultado na consulta, e desejamos a vocês dois muita serenidade, disponibilidade para escuta, e grandes conquistas e alegrias para a Faculdade de Educação e para vocês. Finalmente, queremos registrar nossos agradecimentos e nosso amor às nossas filhas, aos nossos filhos e companheiros e a toda a nossa família que sempre nos apoia e encoraja. Foram anos de dificuldades na vida social e política do país, nas condições concretas do trabalho cotidiano da universidade e também na nossa vida privada. Débora com a perda de seu pai, seu Laércio Maza, e eu com a perda da minha mãe, Dalva Pacheco. A eles, nossas saudades eternas e nossa profunda gratidão. Registro aqui um agradecimento especial ao meu pai, Dirceu Pacheco, que está acompanhando essa solenidade lá em Patos de Minas. Beijão, pai. Muito obrigada a todos. Eu passo a palavra à mestre de cerimônia. Obrigada. Muito obrigada, professor Dirce. Convido agora a fazer uso da palavra o diretor-geral de Recursos Humanos da Universidade, senhor Jair Dias da Silva. Bom dia a todos. Acho que ouvem bem. Tudo bem? Então, vamos lá, a leitura do termo aqui, bem rapidinho.
termo de compromisso e posse que prestou o professor Dr. René José Trentin Silveira para exercer a função de diretor de unidade universitária da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2020, na sede da Universidade Estadual de Campinas, cidade universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo, Campinas, o professor doutor René José Trentin Silveira, por portaria do Diretor-Geral de Recursos Humanos de 30 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado, seção 2, de 1º de maio de 2020, foi designado pelo magnífico reitor para exercer a função de diretor de unidade universitária da Faculdade de Educação desta universidade a partir de 4 de maio de 2020, e que, ao firmar o presente termo naquela ocasião, prometeu bem desempenhar e fielmente a referida função. E para constar, eu, Gilmar Dias da Silva, diretor-geral de Recursos Humanos, lavrei o presente termo de compromisso e posse, que foi assinado pelo magnífico reitor, professor Dr. Marcelo Nobel, pelo interessado e por mim. Reafirmado, então, este termo nessa sessão virtual de hoje, 30 de junho de 2020. Parabéns, uma gestão sincera e sucesso para que se inicie. Muito obrigado e passo a palavra à mestre de cerimônias. Muito obrigada, Gilmar. Com a convido o professor Dr. René Trentin Silveira a fazer a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor, professor Dr. Marcelo Nobel, magnífico reitor da Unicamp, na pessoa de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar as demais autoridades presentes, excelentíssimas senhoras pró-reitoras, excelentíssimos senhores pró-reitores, prezadas diretores e prezados diretores de institutos, prezadas ex-diretoras e ex-diretores da FE, alguns dos quais, imagino, estejam nos acompanhando pelo YouTube. Em particular, me dirijo à professora doutora Dirce Zan, professora doutora Débora Maza, nossas antecessoras imediatas, caríssimos colegas, docentes, funcionários e estudantes da FE, senhoras e senhores, amigos e familiares que nos acompanham pela internet. Minha primeira palavra nesse momento solene que marca ritualisticamente a posse do professor Dr. Alexandre Paixão e minha, nos cargos de diretor associado e diretor da FE Unicamp, não poderia deixar de ser de agradecimento. Em primeiro lugar, a professora Ana Arcângelo, companheira, vanguarda e retaguarda ao mesmo tempo, presença forte e amorosa em minha vida e que desde a primeira hora apoiou esse meu desejo e essa minha escolha. Obrigado, Ana, por estar comigo. Em segundo lugar, meu profundo agradecimento ao meu querido amigo, professor Dr. Alexandre Paixão, pela coragem e pela confiança com que aceitou encarar, junto comigo, esse enorme desafio e também privilégio, que é assumir a direção de uma faculdade da importância, da complexidade e da grandeza da FE. A sua presença, Lê, é, para mim, motivo de tranquilidade, porque eu sei da sua competência, da sua seriedade, do seu compromisso com a universidade pública, da sua preocupação e do seu cuidado com as pessoas e, sobretudo, eu sei da sua honestidade, da sua ética e do seu caráter. Muito obrigado, amigo, por me acompanhar nessa empreitada. Eu preciso agradecer também ao professor Anderson Trevisan, outro querido amigo, companheiro do professor Alexandre, pelo apoio que deu a ele, também desde o início, para compor a chapa comigo. Muito obrigado, Anderson. Sem o seu incentivo, certamente não estaríamos aqui. Agradeço também, de modo especial, as queridas colegas professoras doutoras Dirce Zan e Débora Maza, ex-diretora e ex-diretora associada da FE, pelo suporte que nos deram, criando as condições para uma transição serena e segura, aliás, marcas também da gestão delas, mesmo nas condições adversas da pandemia. Muito obrigado, Dirce e Débora. Não poderia deixar de agradecer também aos amigos queridos, muito queridos, Grupo Aniversário, onde brotou de modo natural a ideia dessa candidatura. Foi ali, no espaço seguro da amizade, que o desejo encontrou espaço para emergir e confiança para se converter em decisão, e depois em realidade. Espero que não demore tanto mais para podermos nos encontrar presencialmente
e celebrar essa conquista e tantos aniversários atrasados do jeito que a gente gosta de fazer. Muito obrigado, amigos. Agradeço também, e de modo muito especial, aos inúmeros colegas da FE que, tão logo anunciada a nossa candidatura, manifestaram seu apoio no mesmo dia na rede de e-mails de docentes. Talvez vocês não imaginem a importância que teve para nós essa manifestação, especialmente por ela ter sido espontânea e vindo de setores os mais diversos da faculdade. E esse apoio foi fundamental naquele primeiro momento. Se foi fundamental naquele primeiro momento, cerca de 2 dias depois, com o início da quarentena, ele foi ainda mais decisivo. Estávamos diante de um fenômeno totalmente novo, assustador, sem poder nos reunir presencialmente, sem saber o que viria, e naquele quadro de tanta insegurança, a atitude de vocês de nos apoiar nos dava a convicção de que não estaríamos sozinhos no enfrentamento da crise. Muito obrigado a todos vocês. Por fim, quero agradecer aos colegas docentes, funcionários e estudantes pela ampla votação que recebemos, pela confiança que depositaram em nós. Saibam que isso nos enche de orgulho e alegria, mas que também nos mantém alertas para o tamanho da responsabilidade que assumimos com todos vocês. E falando em responsabilidade, gostaria também, em meu nome e no do professor Alexandro, de reiterar publicamente os 6 princípios que explicitamos em nossa carta-programa e nos quais buscaremos balizar nossa gestão. São eles: a defesa da universidade pública na sua tripla função de ensino, pesquisa e extensão, que implica somar forças com setores progressistas da sociedade civil na luta pelo direito à educação pública de qualidade para todos, em todos os níveis, e ainda, em diálogo com a reitoria e os demais institutos, buscar formas de minimizar os efeitos da crise financeira por que passam as universidades paulistas. O princípio da democracia, que requer o compromisso de todos com uma gestão que respeite, valorize e trate de forma equânime as diversas posições teóricas e políticas que se manifestam na FE, buscando criar condições adequadas para a participação de todos nas instâncias decisórias da unidade. Exige também esse compromisso com a democracia assumir politicamente a defesa do Estado democrático de direito e dos valores humanistas a ele associados e que vêm sendo ameaçados pela onda obscurantista e neofascista que assola o país. O princípio do respeito aos direitos humanos e à diversidade étnico-racial e de gênero. É preciso resistir às ameaças de retrocesso nessa área, defender os avanços conquistados e lutar para ampliá-los. Para isso, queremos agir em parceria com as diretorias de cultura e de direitos humanos da universidade, reafirmar nosso compromisso com ações afirmativas, como o sistema de cotas étnico-raciais e para pessoas com deficiências, e criar ambientes de segurança e bem-estar para os estudantes, funcionários e docentes, para que possam se expressar com liberdade e privacidade e compartilhar problemas e experiências em busca de proteção e amparo. O princípio do combate ao racismo, ao machismo, à misoginia, à homofobia e a todas as formas de discriminação. Essas, em particular, assumem caráter institucional e estrutural na sociedade brasileira e contaminam relações sociais e profissionais, inclusive no interior da Unicamp. A superação desse problema exige um engajamento coletivo e a formulação de iniciativas institucionais, tais como incorporar em nossos currículos a discussão desses temas e fazer valer definitivamente o disposto nas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que estabelecem o ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas e, por conseguinte, impõem a mesma exigência aos cursos de licenciatura. A ampliação, ainda tímida, mas significativa, da presença de estudantes pretos, pardos e indígenas em nossos cursos, não apenas reforça essa necessidade, como também propicia condições mais favoráveis e até privilegiadas para aprendermos com essas culturas, e ao mesmo tempo para que elas se expressem, se fortaleçam, se enriqueçam e se preservem. O princípio do diálogo supõe estabelecer uma relação de reciprocidade com toda a comunidade da FE, com os demais institutos e com a reitoria,
buscando ouvir atentamente cada instância, cada setor, cada segmento, cada interlocutor, a fim de construir coletivamente alternativas que viabilizem a superação dos problemas detectados. O princípio da transparência e do amplo acesso à informação significa cuidar para que estejam disponíveis as informações necessárias à discussão e à deliberação dos temas de interesse da unidade e da universidade, de modo a qualificar o debate e subsidiar a tomada de decisão. Para finalizar, a esses 6 princípios, eu gostaria de acrescentar outros 2 que perpassam os demais, na verdade até os precedem, e que me foram soprados, por assim dizer, espontaneamente pela minha mãe, a dona Irene, diretora aposentada de escola pública, que mora em Mogi Guaçu, e que eu espero estamos assistindo agora. E foi algo que ela me disse quando eu contei a ela que ia participar da eleição para a direção da faculdade. Ela ficou muito feliz, deu uma boa risada com a notícia, me falou algumas coisas e depois complementou com a seguinte frase: tenha sempre em mente, em primeiro lugar, a verdade e a justiça. Eu não sei muito bem de onde ela tirou aquilo, mas ela falou assim de um jeito tão verdadeiro, tão forte, inspirado, parecia uma profecia, parecia um oráculo, que aquilo me tocou profundamente. Eu saí daquele encontro, voltando para casa, pensando naquelas palavras de minha mãe. E como ali ela havia me dado muito mais do que um apoio afetivo, psicológico, que também foi muito importante, claro, mas ela me deu também, e principalmente, uma direção, um critério de balizamento das ideias, dos planos, dos projetos, das decisões, um fundamento para a prática da gestão. Ela que fora também, por muitos anos, gestora de escola. Compromisso com a verdade e com a justiça, sempre, assumindo os riscos e as consequências dessa escolha. Eu acredito que esses 2 princípios sintetizam bem todos os outros e são realmente os fundamentos de uma boa gestão. E é por eles que nós queremos nos guiar. Muito obrigado, dona Irene, minha mãe. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer publicamente que essas suas palavras foram muito, muito, muito importantes para mim. Um beijo enorme na senhora. E a todos, um forte abraço e muito obrigado. Passo a palavra à mestra de cerimônia. Muito obrigada, professor Dr. René. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Marcelo Nobel, magnífico reitor. Muito bem, obrigado. Simone, bom, peço desculpa, eu deixei aqui o meu microfone aberto e tem acontecido esse fenômeno aqui em casa. Toda vez que tem alguma coisa importante, a minha cachorrinha resolve fazer o escândalo, viu, René? Desculpa aqui o barulheira, depois que eu vi que o pessoal aqui que já está acostumado a participar em reuniões comigo, já sabe disso. Não sei o que acontece, mas quando mais importante é o assunto, mais escândalo ela faz. Acho que eu tenho um 6º sentido. Bom, eu vou, primeiro, antes de fazer os agradecimentos, eu vou fazer a formalidade, que eu acho que é importantíssima. Eu vou, apesar da gente já ter aqui o René, o Alexandre atuando há algum tempo, eu vou fazer a formalização da posse. Então, no uso de atribuições legais que me foram conferidas, declaro formalmente empossado no cargo de diretor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, o professor Dr. René Trentin Silveira, para o quadriênio 2020 a 2024. Então, parabéns ao René, parabéns ao Alexandre, que realmente estão assumindo essa posição aqui tão importante na nossa universidade. E, naturalmente, também quero aproveitar o momento para agradecer a Dirce, a Débora, com quem tive a satisfação de conviver como diretoras por um período muito importante, também bastante crítico em vários sentidos na nossa universidade. Então, tenho certeza que em meu nome, em nome da gestão anterior do professor Tadeu, também certamente
agradecemos toda a dedicação, o esforço, todo o trabalho realizado durante esses anos na gestão da Faculdade de Educação. Então, muito obrigado pela dedicação, pela presença, sempre ali batalhando pela própria faculdade, pela Unicamp e, naturalmente, no sentido mais amplo, pela educação no nosso país. Então, de coração mesmo, um grande abraço e obrigado por todo o esforço e dedicação que vocês tiveram durante esses anos. E agradecer também demais ao Alexandro e ao René, por assumirem esse cargo. Todos sabemos aqui, ninguém esconde nada de ninguém, que a situação está bastante complicada em termos gerais no nosso país, né? A Dirce já mencionou isso no seu discurso. Então, nós estamos com um ambiente bastante difícil, complexo, complicado do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde pública, ou seja, é uma crise que talvez, como muito poucas vezes o Brasil já viveu, com todas essas conjunções no mesmo momento, e realmente, mais do que nunca, o papel da Faculdade de Educação, o papel da universidade pública, o papel que a gente tem que cumprir neste momento tão difícil é mais do que nunca fundamental. Então, já ter aqui duas pessoas, né, dispostas a assumir esta posição, a assumir realmente essa briga mesmo, né, que a gente vai precisar assumir a cada momento em defesa da universidade pública, em defesa de uma educação de qualidade, em defesa da educação gratuita, em defesa aí das minorias, em defesa de tantas e tantas questões que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, já é algo a se louvar. E certamente eu já tenho tido contato com ambos, eu tenho certeza que os dois têm o perfil e as possibilidades de continuar o trabalho realizado pela Débora, pela Dirce, e assumir essa discussão no âmbito da Faculdade de Educação, que é tão importante hoje em dia, mais do que nunca, para o nosso país. Então, muito obrigado e desejo uma excelente gestão para vocês. A gente aqui está se adaptando a uma realidade que ninguém sabe qual é, como será o futuro, de que maneira está ocorrendo. Eu costumo brincar, né, e lembrar de uma brincadeira, na verdade, que fizeram comigo. Quando eu assumi como reitor, foi em abril de 2017, 2 meses depois eu fui num encontro de reitores, né, e um reitor mais antigo, já há muito tempo no cargo, brincou comigo num coffee break lá, ele falou, olha, você está como reitor há 2 meses, então você já te deram aí a roupa de capitão, né? Eu falei, já me deram, estou vendo aí o René aí até com gravata ele, né, colocou, então, já deram a roupa de capitão, já deram a roupa de capitão, já puseram o cap, então, você já percebeu, então, que o timão não está ligado a nada, né, o barco continua andando sozinho, mais ou menos essa a sensação que eu tive quando assumi a reitoria. Tenho certeza aí que vocês tiveram uma sensação similar ao assumirem a Faculdade de Educação. O problema que eu vejo hoje, bom, depois você vai percebendo que é possível sim mudar a direção desse barco com dificuldade, com muito diálogo, com muita conversa, ele vira lentamente, mas neste momento que a gente está vivendo, para continuar essa analogia, a gente está num nevoeiro absolutamente impressionante, né? Um nevoeiro como nunca antes visto. A gente não tem ideia para onde ir, qual o futuro, de que maneira atuar. É muito difícil tomar decisões. Cada decisão é complexa, é difícil, principalmente porque a gente não está numa neblina muito forte. Em segundo lugar, é como se a gente estivesse nessa neblina muito forte e na pior tempestade possível, né? Tempestade de raios e trovoadas e chuva forte, que é o contexto político que a gente está vivendo. Então, o mar revolto, tempestade para tudo que é lado. E para piorar a situação,
parece que o barco começou a aparecer água por todos os lados, né? Porque a gente está numa situação financeira que está bastante delicada também. Então, essa é um pouco a analogia do barco numa situação bastante difícil que eu tenho utilizado, e a única maneira, na minha visão, de seguir em frente, de seguir o caminho certo, eu acho que o René já resumiu bem, aliás, o René não, a mãe do René, né, já resumiu bem, que é seguir com a nossa ética, com a nossa moral, com a nossa missão, na realidade, a missão da universidade pública, forte, firme, sabendo que este é o caminho que nós devemos tomar e manter, proteger aí a universidade pública, fazer melhor do que nunca as atividades que a gente está acostumado e precisa fazer. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa realmente mostrar para a sociedade a importância da nossa universidade e, mais do que nunca, aproveitar o momento que a gente está com tantas dificuldades, com tantas pessoas precisando tanta ajuda, é realmente fazer com que a universidade pública cumpra o seu papel social. E isso, mais do que nunca, a Faculdade de Educação da Unicamp é o que sabe fazer e faz de melhor. Então, agradeço a participação e presença de todos vocês nesse momento tão peculiar que estamos vivendo. Vejam que acabei de clicar aqui, temos 150 pessoas participando, a gente estaria ali com a sala lotada de gente, agora indo para um café todos juntos, faremos isso aqui mantendo o distanciamento, mantendo a necessidade de manter essa pandemia sem se espalhar, e agradecendo toda a comunidade da Faculdade de Educação, em nome aqui dos seus dirigentes, pelo trabalho que vem realizando. Então, muito obrigado a todos vocês, e seguimos aí em frente para uma universidade cada vez melhor e para diminuir as desigualdades sociais que temos neste país. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, professor. Encerramos a sessão solene da faculdade. Muito obrigada. Em nome da Unicamp, participantes desse encontro não presencial, bem como a audiência de professores, funcionários e alunos da Faculdade de Educação, e toda a comunidade Unicamp e demais ouvintes. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada. Obrigada, Silvina. Até logo, parabéns. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns a todos. Parabéns, boa sorte. Obrigado. Bem-vindos e bom trabalho, Renê e Alexandre. Obrigado. Bom trabalho. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Acabou, né? Acabou, professor. Parabéns, Acabou, viu, professor? Sim, professor. Muito obrigada, viu? Parabéns e uma ótima gestão. Foi ótimo. Obrigado. Até mais, então, gente. Tchau. Até.